Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Anamid, o Anamidcast, aqui no AI Summit. E eu estou conversando com a Suzana Moraes, né, que ela é da Deloitte, e participou de um painel agora sobre as mulheres na IA. Né? Então a gente vai bater um papo sobre isso, não é um volume de conteúdo muito grande, porque não tem muito tempo, mas vamos ver se a gente explora um conteúdo bacana para vocês. Suzana, vamos lá. A gente sabe que a tecnologia ela é muito masculina. A gente vem tentando mudar isso com o tempo, mas ainda é muito masculino. E aí a mais nova ainda, né? Porque a gente está começando a desenvolver um monte de coisas sobre inteligência artificial. Como é que você vê o mercado, né, para as mulheres? Como é que está se desenvolvendo? Conta um pouquinho para a gente. Quer dizer, primeiro queria que você se apresentasse. Muito bom. Eu ia me apresentar de qualquer forma, tá bom. porque eu sou dessa, porque as mulheres têm que se apresentar e se colocar nos ambientes de uma forma muito confiante. Perfeito. Né? Então, eu sou a Suzana Moraes, eu sou diretora da Deloitte, sou especialista em inteligência artificial generativa. Eu construí a minha carreira em dados. Olha. Sou engenheira eletricista, né? E desde que eu entrei praticamente na Deloitte, eu trabalho com métodos quantitativos, dados. E a IA foi uma consequência natural na minha carreira. Né? À medida que eu fui me profissionalizando, estudando outros temas, eu fui também aprendendo a buscar o que há de novo. E isso é importante para as mulheres, sempre buscar o que há de novo. Né? Buscar se reciclar, colocar o seu conhecimento na mesa, debater, compartilhar o que você sabe. Porque a mulher, ela compartilha de um jeito diferente. Ela compartilha muito mais colaborativo. Legal. A mulher tem esse quê da colaboratividade que ela é muito importante para os times, para os gestores, para o sucesso das empresas. E as empresas já estão começando a se antenar nisso também. Né? E não só a mulher, mas todo o grupo de diversidade é importante para essas discussões. Quando a gente fala de IA generativa, em particular, a diversidade é o novo petróleo, porque você precisa ensinar a máquina. Se você ensina a máquina com viés, que tipo de máquina, que tipo de opinião aquela máquina vai ter? Perfeito. Então você precisa, de fato, desses grupos diversos para que a máquina seja mais rica, para que as respostas sejam mais completas, para que os insights sejam melhores. Senão você vai sempre ter os mesmos insights. Perfeito. Então, dentro do mundo da IA e da IA generativa, né, também nos outros temas, mas nesse tema em particular é ainda mais importante colocar a mulher na jogada, colocar outros grupos de minoria na jogada, né, para que essa diversidade, essa riqueza de opiniões, de reflexões, de cenários de vivências seja contemplado na hora da ideia de negócio, do insight, da tomada de decisão. Então, é muito importante a mulher estar nesse cenário e as empresas já se antenaram nisso. Foi discutido muito no painel a questão das estratégias. Como fazer a mulher, de fato, chegar nessas posições. Perfeito. Isso começa pela base. Então, não é uma jornada curta. Nós estamos colhendo, inclusive, frutos de discussões que começaram há anos atrás, né? De qual é o papel do homem e da mulher na sociedade, se há, de fato, essa diferenciação, né? Se há, de fato, né, uma diferença na educação, como talvez mudar a educação de meninos e meninas, para que se haja mais respeito, mais inclusão, mais oportunidade para ambos. E essa conversa ela vai cascateando nas gerações um comportamento diferente. Então, nós vemos comportamentos diferentes também com relação à mulher, né? Nas gerações mais antigas no mercado de trabalho, com mais experiência, e nas gerações entrantes no mercado de trabalho. E é muito importante também considerar, né, essas diferenças de comportamento, de expectativa e de relacionamento dessas gerações distintas nesse cenário, como incluir a mulher, como incluir outros grupos de minoria. Perfeito. Eu acho que a gente vem numa crescente, né? O mercado ele vem se moldando, não só a mulher, mas a diversidade em si. E eu acho que isso já vem melhorando. E os processos seletivos também estão mais maduros, né? Os RHs já começam a entender que esse processo ele tem que ser mais amplo e não focado apenas em homens ou na tecnologia que ele quer. Né? E você acha que hoje as grandes empresas já estão mais maduras para isso? Pelo menos é o que a gente vê. Né? Mas as pequenas e médias, elas ainda precisam, talvez, se moldar mais para isso. Né? Elas não têm olhado para isso com mais cuidado. Eu não tenho tanta certeza se as grandes empresas estão mais maduras com relação a isso.
né? Existem grandes programas e existem algumas grandes empresas que dão visibilidade a esses programas. Inclusive, dentro das certificações Great Place to Work, né? Certificações de diversidade, inclusão, mas ainda vejo algumas grandes empresas dentro das mesmas tratativas antigas. E nesse cenário, né, eu também vejo pequenas e médias empresas fazendo diferente. Então, eu não acho que é uma diferença entre ser grande, ser média, ser pequena. Eu acho que há alguns grupos que fomentam esses programas O mindset acaba fazendo a e que diferença. mudam essa forma de olhar dentro da Verdade, empresa. verdade. Então, são as pessoas que fomentam essa mudança, né? A gente não pode esperar que, porque os grandes grupos empresariais vão fazer a diferença. Não, as pessoas dentro dos grupos empresariais, grandes, médios ou pequenos, é que vão fazer essa diferença. Então, a gente precisa ser pivô dessa transformação também. Se não há isso dentro da minha empresa, independente do porte, como eu coloco essa temática na mesa, sabendo que a diversidade é importante dentro do contexto tecnológico e da IA generativa. Então, ter essa consciência é o primeiro passo para me colocar nessa posição de fazer a diferença. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que grandes empresas às vezes têm pólices, né, mais rígidas, então elas acabam fazendo, mas algumas já são antigas e aí acabam não tendo esse cuidado. Sendo contaminadas, inclusive, pelas políticas antigas que Exato, existiam. já herdou, né? Exato. Aquela política e não quer mexer naquilo porque é confortável para ele. Ou porque tem tantas outras coisas para fazer, né? Isso eu vejo depois. Por que colocar esse olhar nisso agora? Tá todo mundo tão sobrecarregado, mas esse papo é importante. Verdade. Esse papo é importante. E uma coisa importante que eu vi também no painel, que as meninas falaram bastante, é que a mulher também precisa se postar, ser mais impositiva, não ficar muito acomodada, não dá, então tá bom, então não vou fazer. Ela tem que se postar, se mostrar, dizer, não, peraí que esse espaço também é meu. Né? Não só a mulher, mas a diversidade em geral. Isso está acontecendo, os mulheres se sentem mais à vontade para se colocar de frente, assim, não, peraí, isso aqui, esse espaço é meu, vou competir nessa história. Acho que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, porque em painéis de mulheres dessa natureza é tão falada essa questão da confiança e, de uma certa forma, é um painel também enviesado. Por mais que seja um painel, né, onde tenham somente mulheres, são mulheres já em posição de destaque, que já chegaram lá, e todas elas precisaram dessa camada de confiança em si próprias para chegar lá. E é por isso que todo mundo passa essa mensagem dessa forma. E é fato que sem essa confiança em si própria, é difícil dar os passos necessários para galgar uma posição de liderança. Perfeito. Por outro lado, a gente precisa dar oportunidade para todas as mulheres, inclusive aquelas que ainda não têm confiança em si próprias. Então, por isso da dinâmica do painel e das perguntas de como é que a gente fomenta essas estratégias. Porque ninguém nasce com essa confiança toda, com esse protagonismo todo. Como é que você constrói isso em você e constrói isso para a sua carreira? Então, nós privilegiadas, né, e também os homens numa posição privilegiada, precisam se engajar nesses movimentos e dar as oportunidades devidas. Né? Então, de fato, o que é dar uma oportunidade? O que é trazer uma mulher para uma posição onde ela pode, de fato, experimentar essa confiança? Né? O que é dar uma palavra de apoio e falar, você consegue, né? Eu já passei pelo que você está passando. Né? Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Então, essas estratégias são importantes para fazer com que as mulheres cheguem lá, independente de elas terem ou não essa confiança, porque a confiança, de qualquer forma, vai precisar ser construída ao longo do caminho. Ah, perfeito. Isso é um processo, né? Que ele tem que amadurecer, ele tem que evoluir, aí a gente vai aprendendo com ele. Um processo de uma carreira inteira, né? Eu não digo também que eu sou a pessoa mais confiante do mundo. Eu tenho as minhas incertezas, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, mas dentro do meu cenário, como é que eu me coloco, né? Me coloco na minha profissão, me coloco para discutir a generativa, me coloco para discutir inovação em tecnologia, me coloco, inclusive, para discutir com você, aqui num podcast. Então, essa confiança, ela passa por um processo de saber a minha opinião, me conhecer, pensar no que eu acredito, né? Toda a minha bagagem, tudo que eu estudei, tudo que eu conversei, tudo que eu discuti,
para de fato expor da melhor forma, né, aquilo que eu acredito que seja uma boa recomendação. Uma recomendação para uma mulher, uma recomendação para uma empresa, uma recomendação até para mim mesma. Quando a gente vai falando, a gente vai pensando coisas diferentes. Exatamente. Não, e eu acho que isso está evoluindo, é verdade, a gente precisa, mas não pode distensionar a corda, né? Precisa entender que isso é um processo e tem que se manter ele funcionando. E acelerando. E acelerando. Né? Porque a gente ainda tem um gap bastante grande. Então, a gente não tratou da temática dos problemas dentro do painel, porque a gente quis construir uma agenda muito positiva. Então, o que é que se faz, né, com todos esses problemas? Mas, para se discutir o que é que se faz, precisa se assumir, em primeiro lugar, que há um problema. E há um problema. É um problema, né, com diversos indicadores em quase todos os países. E a gente sabe que isso depende de cultura, né? Depende da vivência das mulheres, a expectativa das mulheres com elas mesmas, da sociedade para com elas, das famílias para com elas, né? Então, existe toda uma discussão que é um processo, sim, é um processo que vai além da discussão da tecnologia, mas eu queria deixar a sementinha de que, de novo, na tecnologia em particular, na IA generativa, a diversidade é ouro. É verdade, porque senão tu vai criar uma IA, né, restritiva. Ela vai estar aprendendo com alguém que não tem a diversidade com E isso é importante não só com relação às pessoas que estão ali, mas com as bases de dados também. Tudo, né? Então, os dados, eles são diversos o suficiente, os inputs são diversos o suficiente, as tomadas de decisão com relação àquela nova aplicação são diversos o suficiente. E esse questionamento vem quando nós temos times diversos. Eu queria dizer, tu não tem esse mindset só num perfil, tu tem que ter uma diversidade que tem esse mindset. Perfeito. Exatamente. E aí, falando um pouquinho, né, desse mercado, esse problema é global, né? A gente, em maior nível, mas globalmente a gente tem essa dificuldade. No Brasil, tu acha que isso já está mais avançado ou ele está mais retrógrado em relação a outros países? Eu vou dar a resposta da consultora, que depende, né? Porque se você analisa dados do World Economic Forum, né, e você pega dados de 196 países que eles fazem a pesquisa todos os anos, você vai encontrar uma série de países em determinados critérios acima, abaixo. Então, quantitativamente, realmente depende. Mas, para o Brasil, o que realmente importa? Né? Importa que hoje, culturalmente, nós estamos abertos a encarar essa temática de uma forma diferente e essa discussão ela já vem acontecendo. Há espaço para essa discussão. Então, vamos aproveitar esse momento do há espaço para, de fato, consolidar e cristalizar nas políticas, procedimentos, contratações, toda essa diversidade. A Luciane colocou uma coisa brilhante dentro do painel, né, uma das panelistas, que foi, olha, na minha empresa, né, a gente é muito fair no processo de contratação, então, de fato, a gente analisa o que a equipe precisa, a diversidade de capacidade de execução intelectual, de bagagem de conhecimento que a equipe precisa, mas a gente se esforça para que muito mais currículos cheguem até nós. Sim, ter mais diversos para poder escolher de forma mais para de fato escolher dentro de um público mais diverso. Perfeito. Porque aí você vai encontrar sim as mulheres que sabem, porque as mulheres sabem, elas estudam, elas se capacitam, elas estão buscando as oportunidades. Então, esses currículos, essas mulheres que estão buscando essas oportunidades, elas estão chegando nos gestores que estão selecionando. Eu acho que a gente precisa parar também com essa mentalidade de, puxa, é uma cota. Não é uma cota, a mulher é tão capaz quanto. É que eu ia te perguntar sobre cotas. Tá? Acha que isso é válido? Isso não é válido? Porque isso acaba sendo mais restritivo ainda, né? A mulher é tão capaz quanto. Né? Tipo, parece que tem que dar uma vaga porque é mulher e não porque tem conhecimento para fazer. A mulher tem conhecimento, sim. É óbvio que nós precisamos das estratégias para fazer com que mulheres dentro de um contexto socioeconômico mais vulnerável talvez tenham a oportunidade de buscar esse conhecimento, para fomentar essa vontade de carreiras em tecnologia em mais mulheres. A gente precisa de estratégias e programas de formação para trazer mais mulheres para este mundo de ciência, matemática, estatística, tecnologia. Mas uma vez que elas entram, aí
elas voam. Né? Aí, às vezes, até É mais só que os próximos homens e outras. É só verdade. reconhecer. Tem que reconhecer. E você acha, por exemplo, nessa parte da formação, você falou um pouquinho, né, que trazer isso desde o início, né? Porque as mulheres, quando são jovens, estão lá sendo meio que doutrinadas numa coisa diferente. Esse processo de a educação, por exemplo, ser mexida para que tenha diversidade, tu acha que isso também está evoluindo bem ou ainda falta muita coisa para... Acho que a gente está no meio do caminho, né? Acho que já com certeza evoluiu da época da minha bisavó, da minha avó, muito. um pouco da Mulher minha cuida da mãe. casa, né? É diferente, sim, mas a gente ainda não chegou lá. Não chegou lá. Né? Mas está evoluindo. A gente está evoluindo com certeza, mas ainda há camadas de julgamento dentro da sociedade. Né? Então, puxa, se seu filho fica doente, você tem um workshop importante para fazer. Qual vai ser a sua decisão? Se você escolhe o workshop, talvez você seja julgado. E acho que a mulher se culpa, né? A mulher também se culpa às vezes. Então, o homem, será que nessa mesma posição se culparia? Não, com certeza não. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de temática, ela é importante porque também não está errado se exigir uma boa educação para os seus filhos, mas pai e mãe têm que se exigir do mesmo. Né? Tem que dividir, né? E tem que dividir as atribuições. Que o pai vai cuidar do filho enquanto a esposa está trabalhando. Porque hoje o cenário é que em muitas famílias, não digo em todas, eu não gosto de generalizar, mas em muitas famílias a mulher faz jornada dupla, tripla, né? De ter sua carreira também, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Isso é desgastante. Então isso não é de fato colocar a mulher numa posição de igual. Quando a gente fala que a educação precisa mudar, não só ensinar matemática, estatística, ciência, tecnologia para a mulher, mas de fato colocar as famílias num patamar diferente de igualdade. Equilibrar o peso. Equilibrar o peso para todos, para que todos possam ter de fato a oportunidade. Muito bom, Zana. Pô, o papo tá ótimo, pena que o nosso tempo é curto, né? Eu queria finalizar assim que você desse um recado para as mulheres que estão nos assistindo, assim, o que elas devem, né, fazer ou cuidar para que cada vez mais esse processo vá evoluindo e elas comecem a ter mais espaços. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz eu fiz um exercício no painel de qual a mensagem que você daria para a sua versão 20 anos mais nova. Faz de conta que ela está na plateia. E se amem muito. Né? Escolham de fato o que é melhor para vocês. Tenham essa reflexão. É melhor para mim estudar, me especializar? É melhor para mim construir um networking de uma forma diversa? Tenham essa consciência de que investir em si própria é investir na própria felicidade também. Se priorizem. Muitas vezes a gente acaba não se priorizando. Se permitam, né? Se permitam conquistar. Né? Porque essa conquista, esse sentimento de conquista que é muito masculino, ele nos faz, de fato, construir confiança em nós mesmos. Nós também conseguimos conquistar de uma forma mais colaborativa, muitas vezes de uma forma diferente da conquista masculina, mas nós conquistamos tão bem quanto eles. Perfeito. Gente, estamos terminando. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu acho que o conteúdo foi muito bacana. Obrigado pelo teu tempo. Obrigada pelo espaço. E estamos finalizando mais um Ana Midcast. Até o próximo. Até.